Boa tarde, turma. Vamos iniciar hoje um novo capítulo, certo? A Guerra Fria, capítulo 9. Nós estudamos nas aulas passadas sobre a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Vimos também a ascensão do fascismo e do nazismo. Vimos a Segunda Guerra Mundial, seus princípios. E agora nós vamos ver as consequências da Segunda Guerra Mundial. Porque não foi só ter guerra, acabou e tchau. Não. Agora nós vamos ver as consequências, certo? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Beleza, pessoal? Vamos então iniciar na página 136 com o tópico Encontro entre os Vencedores. Aqui nós vemos o seguinte: em fevereiro de 1945, antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, três grandes líderes dos países vencedores, que era Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, reuniram-se na Conferência de Yalta, na União Soviética, para discutir os rumos do mundo. Nela, os países ocidentais concordaram em ceder uma parte da Polônia para a União Soviética e permitir o aumento da influência soviética nos países do leste europeu, como Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, libertados do domínio nazista com a ajuda das tropas soviéticas. Isso foi feito sem que os países fossem ouvidos, ou seja, saiu da dominação de uns e entrou na dominação de outros. Saiu da dominação nazista, entrou para a dominação comunista. Sem nem os países disse assim, não, beleza, vou fazer a votação. Não, sem nada. Meses depois, com a Alemanha vencida, os aliados reuniram-se novamente, desta vez em Berlim, na Conferência de Potsdam. Nessa conferência, os aliados tornaram uma série de medidas. A primeira delas, a destruição de todos os símbolos, livros e monumentos nazistas, certo? A criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os criminosos de guerra, a divisão da Alemanha em 4 setores ocupacionais, estadunidenses, soviéticos, ingleses e franceses, ou seja, fizeram uma partilhazinha da capital, e a capital Berlim também foi dividida entre os vencedores, como nós podemos ver no mapa aqui. Beleza? Vocês estão vendo que é toda a Alemanha, aí como ela ficou dividida, uma parte dos Estados Unidos, outra parte da União Soviética, outra parte dos ingleses e outra parte para os franceses. Beleza? E Berlim ficou assim, certo? Berlim Ocidental, que vai virar Berlim Comunista, e Berlim Ocidental, que vai virar... Berlim Oriental, que vai virar comunista, e Berlim Ocidental, que vai virar capitalista. E então, no próximo capítulo, nós vemos a Organização das Nações Unidas. O que é isso aqui? Para resumir mais ou menos o que esse tópico vai falar. Sobre a criação de um organismo de controle dos países. Vocês viram na Primeira Guerra Mundial, eles criaram um organismo de controle que foi a Liga das Nações, certo? E era para não ocorrer uma outra guerra, que não serviu de nada, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Já aqui não, aqui foram os Estados Unidos que criaram, certo, junto com outras nações, um novo organismo mundial, certo? Que era o que? A ONU, Organizações das Nações Unidas, certo? Que tem alguns objetivos aqui para serem seguidos, que até hoje ela está no mundo. Se não fosse por causa dela, muitas guerras eu acho que já teriam acontecido. Apesar que tem guerrazinhas um aqui e outro lá que ela não faz nada, mas guerras mundiais mesmo não tem mais, graças a Deus, que não tem mais. Pulando então para a página 137, 138 na verdade, nós vamos continuar sobre a ONU. Os 6 principais órgãos da ONU são os Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social e o Conselho Tutelar e a Corte Internacional da Justiça. Certo? Aqui vocês podem ver o que é cada um desses, certo? Esses setores. Nós vamos ver principalmente, que eu costumo ouvir muito, é a OMS, que é a Organização Mundial, certo, da Saúde, que nós estamos vendo hoje na pandemia e tudo mais, e o outro é o FME, Fundo Monetário Internacional, certo, que é o fundo que controla as verbas e tudo mais, ajuda países que estão quebrados, essas coisas. Beleza? Vocês podem ver aqui o que são cada um deles, certo? Como a Assembleia Geral também, que nosso presidente participou, que ocorreu esse ano e tudo mais. Beleza? Pulando então para a página 140, nós vamos ver o tópico O Mundo Bipolarizado. Nesse tópico nós vamos ver o seguinte: ao final da guerra, vencidos os nazistas,
as rivalidades entre comunistas e liberais voltaram a se acirrar. Presta atenção, porque eu disse a vocês que capitalistas e comunistas se odeiam. Mas quando a guerra estava contra os nazistas, eles se juntaram, União Soviética e Estados Unidos, para derrotar a Alemanha. Depois que acabou a guerra, eles voltaram a ser inimigos um do outro. Nesse contexto, em 1946, o líder britânico Winston Churchill fez um discurso que é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Eis que ele disse. Aí tem aqui o discurso deles, que vocês podem ler depois. Depois de Churchill afirmar que era preciso impedir qualquer custo o avanço do comunismo para aquele que, para além da cortina de ferro, que devia empunhar a Europa. A seguir, convocou o Ocidente para uma grande cruzada contra o comunismo. No ano seguinte, o presidente estadunidense Harry Truman também se posicionou contra a União Soviética, dizendo que os Estados Unidos teriam apoio total, leia-se e militar e financeiro, à luta dos povos contra o comunismo em todo o mundo. Era chamada Doutrina Truman, que influenciou fortemente as relações entre Estados Unidos e a América Latina. Por isso que aconteceu muitas ditaduras, muitas revoltas aqui na América Latina. Certo? E também em Cuba, que Cuba vai virar um super aliado da União Soviética e vai virar comunista, como até hoje, contra os Estados Unidos. Mas isso é assunto mais para frente. Vai ter um capítulo falando só sobre isso. Certo? O mundo se divide assim em dois blocos rivais: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Daí diz que a partir de então se estabeleceu uma ordem internacional bipolarizada. Bi quer dizer duas ordens mundiais: comunismo e capitalismo. Certo? Aqui, continuando na página 141, nós vamos ver o Plano Marshall e o bloqueio de Berlim. Ao perceber que os partidos comunistas da Itália, da Inglaterra e da França vinham crescendo, o governo dos Estados Unidos pôs em prática o Plano Marshall. Que seria isso? Que consistia em um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas da Europa, mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles iriam emprestar dinheiro. A ajuda dos Estados Unidos incluía empréstimos a longo prazo, como falei, ajudas reduzidas, concessão de tecnologia e investimentos volumosos. Ou seja, os Estados Unidos iriam investir nos países que sofreu com a Segunda Guerra Mundial, ajudar a restabelecer, a crescer mais, a emprestando dinheiro a juros baixos. Cara, isso era para quê? Para que o comunismo não chegasse, porque vocês sabem que o comunismo prega igualdade, melhores salários, essas coisas. Em um tempo relativamente curto, o Plano Marshall atingiu seus objetivos. Permitiu a rápida recuperação econômica de países como a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e a França. A Alemanha Ocidental, presta atenção, que faz parte do bloco Inglaterra, França e Estados Unidos, como vocês viram na página anterior. E além disso, estimulou as exportações estadunidenses para a Europa, fortalecendo a liderança mundial dos Estados Unidos, como ainda hoje é a liderança mundial, certo? Um país mais desenvolvido do mundo. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial. E a admissão da força do comunismo no continente europeu. A resposta da União Soviética não se fez esperar. Sob a liderança de Stalin, criou o Comecon, conselho que visava promover o desenvolvimento econômico dos países nos blocos socialistas, como vocês viram lá na Revolução Russa, no capítulo sobre. Um dos momentos mais quentes da Guerra Fria foi o bloqueio de Berlim, certo? O que foi esse bloqueio? Vocês vão ver que eles criaram um muro, literalmente um muro, para dividir a Berlim Oriental de Berlim Ocidental. O nome pelo qual ficou conhecido como a tentativa de Stalin de sufocar economicamente Berlim Ocidental. Ele bloqueou todos os acessos rodoviários e ferroviários a essa cidade. Seu objetivo era impedir que os alimentos e produtos essenciais, como carvão, chegassem àquela parte da cidade. Mas estadunidenses, ingleses e franceses responderam ao bloqueio soviético montando um porte aéreo e abastecendo Berlim Ocidental por meio de voos diários. Stalin então foi obrigado a suspender o bloqueio. A propaganda ocidental divulgou um fato conhecido como o apoio das pessoas de várias partes do mundo. Observe na fotografia que as pessoas esperando o avião chegar, aqui o avião, certo, com mantimentos, certo, que era para ajudar porque estava sendo bloqueado. Beleza? Então, para finalizar, continuando aqui, nós vamos ver a criação do Muro de Berlim. Na década seguinte, graças à ajuda econômica estadunidense, a Alemanha Ocidental recuperou-se rapidamente e passou por um processo intenso de crescimento econômico, que é chamado Milagre Alemão. Atraídos pelo desenvolvimento econômico de Berlim Ocidental, inconformados com a opressão que eram submetidos,
Muitos habitantes de Berlim Oriental começaram a fugir para o outro lado da cidade, em busca de vida melhor. Para impedir a fuga dos alemães ocidentais, em 1661, o governo alemão comunista construiu um muro, literalmente um muro, para separar fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras entre os dois países. Aqui o muro sendo construído. E, por exemplo, se uma pessoa dessa fosse para o outro lado, ele era morto, certo? Presta atenção, morto. Não era preso, não, era morto. Para pegar raio, matava. Certo? Essa foi a questão. Foi aqui que aconteceu quase uma outra guerra mundial. Quase mesmo. Mas ainda bem que não aconteceu, senão a gente não sabia por causa das bombas atômicas, né? Então vamos lá. Mais ou menos isso como vocês viram, né? O início da Guerra Fria, que foi o quê? Foi a polarização dos grupos ideológicos, capitalistas, comunistas, um contra o outro. Estados Unidos, União Soviética, que foram influenciar quem? Os derrotados, os perdedores, não perdedores da guerra, mas aquelas pessoas que sofreram com a guerra. Os países que perderam muita gente, a economia e tudo mais. E eles foram influenciar. Os Estados Unidos, com medo do comunismo, junto com a Inglaterra e França, conseguiram parar o comunismo, que ficou ali na beira, que foi até chegar ao extremo de construir um muro para separar os dois lados, certo? Na próxima aula nós vamos ver que as guerras continuaram, mas foram as guerras que União Soviética e Estados Unidos ficaram por trás das cortinas, apenas mandando armas, dinheiro, essas coisas, ideologicamente mandando ideias. Que vocês vão ver que foi a guerra nas Coreias é um assunto para a próxima aula, beleza? Então, qualquer coisa, assiste a aula novamente ou fala comigo no WhatsApp. Então, até a próxima aula. Valeu!